Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Bem-vindo a mais um Conversas Soltas. Sim, hoje vamos voltar a usar os nossos baralhos. Nossos não, nossos sim. Nossos, já sim. é, o que é teu é meu já. Né? Já são estamos nossos. É para isto. E vamos começar por tirar uma carta do baralho como dizer não. Let's go! O oposto de ceder é combater. Dizemos não da forma mais inadequada do mundo. Quantos nãos inadequados tu já disseste? Muitos. Aqui diz ontem, mas eu acho que não vamos... Ontem. Ontem não. Ontem Pois não é disse isso, eu acho que é limitar temporalmente pode ser difícil. Eu acho que tive uma fase da minha vida muito reativa em que eu confundia... onde eu praticava... Eu ia dizer outra coisa, mas agora lembrei-me do termo certo. Eu praticava sincericídio, sabes? Sim. E em que o meu não era sempre reativo, porque eu achava que ser assertiva era ser reativa e agressiva muitas vezes. Sim. E não respeitando muitas vezes que o outro não tem que ouvir tudo aquilo que tu queres dizer. E hoje tenho muito mais cuidado com isso. E aprendendo também uma coisa que o não muitas vezes tinha para mim, que era uma exigência de justificação. E hoje em dia eu tento que isso já não aconteça dessa forma. E não no sentido de muitas vezes o meu não era de posição para provar alguma coisa. Sim. E acho que era por isso que era tão reativo. Ou então, porque muitas vezes me sentia combatível, lá está, tipo atacada. Sim. E então acho que era isso. Acho que era numa fase de maior imaturidade emocional, eu acho. Eu acho que os meus nãos não eram, não vinham de um lugar de reatividade, mas de um lugar em que eu estava a falhar. Então sempre que eu dizia que não, essa questão da justificação era, eu dizia que não, justificava, as poucas vezes que eu me lembro de dizer que não, justificava, e das duas uma, ou mentia, arranjava uma desculpa para não acontecer, ou então era de verdade, eu não podia, mas queria sempre compensar. Sim. Eu lembro-me A minha sempre de justificação mandar era nesse sentido, era compensatória. mandar uma mensagem e dizer, não, por qualquer coisa, mas olha, fica não sei o quê, ou vamos marcar aqui, vamos fazer ali, vamos... Eu tinha sempre uma necessidade gigante e isso também me colocava, vinha de um lado de ego, não é? Que é, eu estou a dizer que não e esta pessoa coitada vai ficar muito mal porque eu estou a dizer que não, portanto eu vou ter que a compensar. E portanto eu acho que eram inadequados de qualquer forma, mas vinham desse lado de... ter que compensar, ter que estou a falhar porque estou a dizer que não, portanto isto não pode acontecer e por isso eu vou já compensar e do lugar, lá está, que eu repito muitas vezes, mas é verdade, deste lugar de inferioridade, que é, eu estou em inferioridade e portanto eu vou ter que, porque senão esta pessoa pode já não querer, senão esta pessoa pode já não gostar, portanto eu tenho que já que me colocar aqui debaixo dos pés dela, que é para ver se as coisas se mantêm e portanto sim, acho que os muitos nãos inadequados foram nesse sentido. Muito bem. E não foram só ontem. Então eu vou ler 10 perguntas poderosas da terapia do bolso. Sim. E há alguém ou alguma coisa que sintas que é hora de perdoares e de te libertares para deixares ir? Eu acho que estou nesse processo. Sim. Acho que já estou no final desse processo, mas posso dizer que o último ano foi nesse sentido. Por um lado, eu não sei se era bem o perdoar o outro, porque eu não sei se o outro, se havia esse lado de ter que perdoar, eu acho que não houve necessariamente uma culpa, há uma incompreensão, porque é que isto acontece, e eu achava sempre que isso acontecia por minha causa e não por causa do outro. Portanto, eu tive primeiro que encaixar esta questão de acontece porque está no outro e não em ti. E depois de me libertar e de me desculpar a mim mesma por estar efetivamente a tomar aquela decisão e libertar-me de todos os conceitos e crenças que eu achava que estavam associados a isso, portanto, de ir perder oportunidades, de perder outras relações associadas a essa, de estar a falhar numa posição que eu achava de relação com essa pessoa, que eu tinha criado a expectativa desse tipo de relação que
que criámos e desse vínculo que criámos e que, portanto, eu precisava de manter esse papel e essa função, então tive que me libertar que não, que se acaba aquela relação, essa função vai acabar e é o que é. Tu expectavas ter aquele papel naquela pessoa, mas não vai acontecer por estas razões. E, portanto, sim, eu tive que me libertar. Obviamente não interessa aqui nomes nem nada do género, mas o último ano foi o de ação, porque isto eu já tive noção há mais tempo. Claro. E quando tive noção foi ali muito... não foi muito consciente e foi muito nesta lógica do sim, cumpro aqueles cheques todos, mas não deve ser. Pronto, e portanto levei muito tempo até perceber, até falar disto com a Marisa em terapia, até verbalizar. Quando comecei a verbalizar, obviamente ela percebeu e agarrou nisso, e aquilo que eu consigo dizer hoje é que passado um ano mais ou menos de ter começado a tomar ações e decisões em função desta necessidade de ter que me libertar dessa relação, eu hoje consigo estar mais livre, sendo que ainda não é totalmente consistente e É em paz, normal. não é? Que é, mas se estiver naquele sítio e se estiver, às vezes ainda vem, já é muito mais fácil para mim, já é muito mais banal, ainda é uma conquista quando eu percebo que não me afeta tanto, e portanto isso faz parte do trabalho, mas sim, já tive que o fazer e ainda o estou a fazer. E é uma coisa que levou tempo. Eu já tive que o fazer, mas nesta fase não. Nesta fase da minha vida não tenho ninguém a quem me perdoar. Sim. Acho que vivo em paz com isso. Já tive nessa fase há uns anos atrás. Nesta fase não. Sinto-me... Acho que a pessoa que eu tive mais dificuldade em perdoar foi a mim mesmo. Sim. Mas acho que neste momento estou num lugar de paz em relação a isso. Bom, isso é muito bom. És tu? Ok, próxima pergunta, pode ser. Ok. Conversas a dois. Imagina que tens um amigo imaginário. Eu não preciso imaginar Eu isso. já tive. Que nome e características teria? Nesta fase, olha, se eu pudesse criar um amigo imaginário, ou se eu queria um amigo que tivesse total disponibilidade, neste momento, para estar constantemente a chamar-me para ir ao ginásio. Esta era a característica que eu queria que ele tivesse, que era, querida, isto é hora de irmos ao ginásio. E íamos juntos. E então acho que eu está na altura do criar, por isso é que eu acho que ele me dava imenso jeito. Eu vou corroborar essa tua ideia e vou dar-te uma sugestão que eu acho que se pudesse ser esse amigo imaginário para fazer exatamente isso. Há um meme que é de uma rapariga brasileira que ela começou entretanto também a treinar e ela até diz: acorda, tens que ir, veste o top e segue. E até há memes que estão a circular com ela a dizer isto e a dizer: se isto devia ser uma despertador. E ela já não sei o nome. Eu sei que ela comenta o Big Brother. Achei que ir à procura. Exato, eu não sei o nome, mas eu posso ir Vais ver. publicar na página do Exato, e sim, se ela pudesse ser minha amiga imaginária, seria ela, porque ela com certeza que me iria ajudar. Ou ela ou o Tiago, um dos dois podia. Mas o Tiago depois podia não conseguir fazer um assertivo, porque ele é muito respeitador dos nossos timings. Portanto, talvez ela sim, para ser imaginário. Vou tirar deste. Sim. Ainda não tirei este. Como dizer não? Descreva em emoções básicas uma reunião importante e fundamental para a tua carreira. Qual foi a emoção mais frequente? Eu acho que foi o medo. Eu estou a pensar numa reunião, na reunião que tive antes de decidir, ou melhor, antes de dizer que me ia embora do sítio onde estava. E não foi só medo, eu estava triste, estava frustrada, porque não queria que aquilo estivesse a acontecer, não queria ter que tomar aquela decisão, ao mesmo tempo estava com muito receio, muito medo do que é que aquela decisão me iria trazer, não em termos do próprio trabalho, em termos do ambiente, não era isso, mas eu estava a tomar uma decisão que era definitiva, não é? E portanto, o que é que aquilo me vai trazer daqui para a frente, em termos de segurança, de estabilidade, e só consigo imaginar coisas assim muito neste lado, porque foi para aí das reuniões mais importantes, por isso, porque foi uma decisão que eu tive que tomar e não era uma decisão boa para a equipa, porque era uma saída imediata e eu sei que isso teria implicações, acabou por não se concretizar dessa forma, mas eu sabia que tinha implicações. E depois era mau para mim porque vinha também de um lugar em que eu não estava bem, não é? Estava a viver um burnout, não é? Portanto,
para além desse medo, de estar num lugar que eu não conhecia, sentir coisas que eu não conhecia, a manifestar-me essencialmente, porque por mais que eu pudesse saber que emoções eram aquelas, eu não percebia as manifestações daquelas emoções e eu não sabia como lidar com aquilo, e portanto, sim, foi medo, frustração, alguma zanga por me estar a acontecer, porque foi lidar com o facto de eu não ser invencível, nem imortal, nem insubstituível. Eu acho que isso também é duro. E sim, foram tudo emoções muito duras, muito difíceis, pelo lugar em si, de fragilidade, e pela decisão, e saber que foi talvez das primeiras vezes em que eu tomei uma decisão e que era por mim, apoiada obviamente por quem estava comigo, mas era por mim, e que era da minha total responsabilidade, porque eu podia, e eu acho que muito da minha frustração era essa, era eu não conseguir aguentar, porque ainda por cima nós estamos a falar disto em abril, o fim do ano era em julho, eram só mais uns meses, e na minha cabeça eram só mais uns meses, e eu ter que tomar aquela decisão ali porque estava numa situação limite, foi difícil ter que lidar com esta questão de, afinal eu não consigo aguentar, afinal eu tenho mesmo que decidir fazer isto, e assumir a responsabilidade disso, não é? E sim, foi Não, imagino, das deve ter reuniões sido mais mesmo difíceis. difícil. Sim. Eu acho que a que me lembro foi a transição para o part-time, que eu já vinha de um sítio muito seguro, não é? De 15 anos numa profissão em que eu já gerei as coisas com uma perna nas costas, Sim. e de uma área completamente diferente, porque o meu part-time em comunitária e a minha carreira principal é totalmente hospitalar, Sim. então sistemas informáticos diferentes, funcionalidades diferentes, todo um mundo de comparticipações e receituário, que era uma coisa Objetivos completamente... também, não é? O objetivo é diferente ou não? É igual? Ali, eu acho que houve duas coisas muito importantes daquela reunião, que foi, tipo, a parte clínica eu tenho, muito mais do que o que por norma se tem quando estás na comunitária, Sim. porque é diferente, o nível de envolvência da terapêutica a nível hospitalar e em relação àquilo que tu vendes, Sim, sim. em que não deixa de ser um negócio e que é uma venda, e os sistemas e tudo o que funciona a nível hospitalar é completamente diferente. E ali havia... E eu nunca estagiei sequer em comunitária. Ok. Então eu estava numa idade muito maturada para ir aprender uma coisa do zero. Sim. Para mim foi um estímulo muito importante nesse sentido, porque eu estava muito saturada da minha área hospitalar só. E eu lembro-me que era um misto de insegurança, de medo, não é? E de me querer validar, Sim. porque era uma área que eu desconhecia, em que eu não tinha, e lembro-me que ao início, tipo, decorar aquelas coisas todas das comparticipações, que o sistema foi mudando, entretanto, nestes anos todos, e agora é muito mais didático, antigamente Sim. não era, tinha imensas questões, e dos receituários, que era uma coisa que eu não tinha nada a ver, eu lembro-me que saía dali, às vezes mesmo, com muita ansiedade, Sim. e até alguma angústia, no sentido de se seria capaz ou não. Mas acho que no fim, tipo, ter conseguido e ter tido aquela entrevista foi mesmo muito importante. Acho que foi uma das reuniões mais importantes na transição da idade adulta. Esta pergunta é boa, nunca tinha pensado Sim. nisto. Ora bem, vou tirar aqui da terapia de bolso. Perguntas poderosas. Se estivesses frente a frente com o teu eu de 15 anos, como é que ele seria? O que é que ele diria ao teu eu do presente? Era o contrário daquela pergunta que a gente teve no outro dia, não é? Sim, era. Se eu estivesse frente a frente com o meu eu dos 15 anos... Como é que ele seria, não é? Como é que ele era? O teu eu de 15 anos, não é dos 15 anos que viveste. Ok. É o teu eu de 15 anos. Se eu estivesse frente a frente com o meu eu de 15 anos, o que é que ele me diria agora? Como é que ele seria e o que é que ele te diria agora? Ele diria que eu sou uma mulher do caraças. Conseguiste? Sim. A pergunta pois é, Eu poderosa e é diria complexa. que ele não sabe o que é que terá à frente, mas eu acho que Faz ele, ideia o que é que aconteceu. eu acho que ele olharia para mim e dizia: Uau, conseguiste. Eu acho que era isso. Sim, eu acho que no meu caso, hum, eu acho que ele diria. Afinal aquilo sempre era uma questão, não é? Afinal não era só. Eu acho que era um bocadinho por aí. Afinal isto era mesmo uma questão e era mesmo um problema Aham. e não era só tu a viver e a vida a acontecer, era mesmo uma questão que podíamos ter pensado nela mais vezes. Eu acho que talvez dissesse isso. Agora é esta. Conversas a dois.
Partilha um segredo que nunca contaste a ninguém. Certeza que isso tem. É que é difícil, porque eu sou uma tagarela. Eu não tenho assim. Eu acho que não é um segredo, mas podem ser coisas que as pessoas não sabem, não sei. Não é um segredo, mas eu acho que há uma coisa que as pessoas não sabem, que é eu faço coleção de pacotes de açúcar. E quem gera a minha coleção é a minha mãe. A sério, isso é maravilhoso. Porque eu comecei a fazer a coleção de pacotes de açúcar com açúcar, porque a minha teoria era que se não tivesse açúcar era só um pedaço de papel. Claro que a minha mãe, como ótima mãe que é, alimentou aquilo sempre, porque era, apesar de tudo, é uma coleção barata, não tens de comprar nada. Que giro! Nós sempre fomos de coleções, cadernetes, e ainda há pouco tempo zanguei-me com o Bruno, porque um dos nossos sobrinhos está a fazer uma coleção, o miúdo não tem quase cromos nenhum, e ele não me tinha dito nada, senão já tinha comprado cromos, acho aquilo o máximo, mas pronto. E então, a determinada altura, nós começámos a arquivar. E o que aconteceu com alguns pacotes de açúcar é que o açúcar manchou, porque derreteu, com o calor derreteu. E então a minha mãe teve de tomar a decisão de tirar, e ela ficou encarregue de tirar o açúcar de todos os pacotes, que juntou num frasco, enfim, usou, e guardou-os ou voltou-os a arquivar só como pacote de papel, não é? Porque não havia outra hipótese. E portanto é ela que gera, ela que às vezes vai a casa, vou levar este que este não tens. Vou levar aquele que este ainda não tens. E passou a ser um bocadinho assim. Mas pronto, não é um segredo, mas efetivamente eu faço coleção de pacotes de açúcar. Que giro! Eu não faço ideia. Eu não faço mesmo. Acho que se calhar neste momento eu sempre tive na minha vida momentos de gatilho que me faziam movimentar-me para tomadas de decisão. E se calhar o segredo que eu ainda não contei a ninguém nesta fase é que eu sinto-me brutalmente frustrada nesta fase por não conseguir dar este passo em relação ao exercício. Eu inscrevi-me na natação para ser um exercício novo, para ser um estímulo novo, e mesmo assim eu não tenho vontade de ir. Mas gostas de o fazer? Gosto, mas não consigo levantar-me de manhã para ir. Eu acho que sim, é o segredo que eu não contei a ninguém neste momento, é que eu me sinto brutalmente frustrada com esta questão do exercício. De não ser algo que para os outros parece uma coisa tão básica e simples, e sim, percebo isso. Eu sinto-me um bocadinho assim, mas pronto, achei que o segredo dos pacotes de açúcar é muito mais giro. Está feito! É isso! Já respondemos, estamos muito boas a responder estas perguntas. Isto é muito giro. Sim, estas também foram um bocadinho mais... Podemos tirar mais uma? Podemos. Então tira lá mais uma. Das conversas a dois? Que giro, sim. Quero Vamos esta, lá. pode ser? Claro, vamos a isso. O que achas que deveríamos fazer juntas que ainda não fizemos? Eu tenho várias ideias. Olha, eu assim de repente lembro-me de fazer um episódio aberto com todas as pessoas que já cá estiveram, ao vivo. Que giro, isso era muito giro. Sim, acho que é uma coisa que ainda não fizemos e que, independentemente das pessoas que possam ouvir e do número de seguidores, eu acho que isso, às tantas começa a ser um bocadinho indiferente. Acho que é algo que nós podemos fazer e que vai ser interessante. Eu acho que vai ser muito giro. Sim. Tira tu uma que para eu responder. Tu não vais responder esta? Não, acho que a tua resposta foi incrível. Então vou tirar aqui das perguntas poderosas. Ok. Tens noção de que por vezes nós nos sabotamos? Ui, doutora Sofia. Doutora Sofia. Como fazes isso na tua vida? Todos os dias. É verdade. Todos os dias. Eu acho que isto acontece muito através dos pensamentos, não é? E às vezes de uma forma tão automatizada que eu às vezes penso assim, eu achei que isto já estava ultrapassado, eu achei que este nível já estava conquistado. E de repente lá vem aquele ratinho no fundo do lado do meu cérebro que me diz assim, será mesmo que és capaz? Será que isto é mesmo isso tudo? E sim, sinto várias vezes. Tento eu sei que isso me acontece, tento encará-lo. Há momentos em que eu consigo o confronto interno de eu sei que isto está a acontecer, eu sei o que é que se está a manifestar e não ir atrás disso, mas tem outras vezes que não. Sim, eu mais concretamente agora estava a pensar nisso, em questão da alimentação e da compulsão alimentar.
o facto de ter estado neste grupo da Joana Duarte, da Perna Fina, fez com que ela trouxesse aqui algumas questões que eu ainda não tinha pensado nisso. E uma delas é esta relação efetivamente que nós temos com a comida, dela se sobrepor e ela é que decide se eu como ou não como, não sou eu que decido se eu vou comer ou não, não é? E trazer isso trouxe a responsabilidade de assumir que eu vou comer porque quero e efetivamente coisas que provavelmente não vão contribuir para que eu possa perder peso ou manter o peso. E apesar de eu acreditar nisso, muitas das vezes ainda vem será que não devias restringir? Será que não devias... Longe do que são, não vamos agora entrar na discussão de sim, temos que ter déficit calórico para, não tem nada a ver com isso. Mas para quem tem esta relação com a comida, no meu caso, fazer isto e perceber que a comida é só comida tem que ser o primeiro passo. Passou para mim por ser o primeiro passo. E quando o faço, perceber que aquilo, embora me esteja a ajudar a resolver a relação que eu tenho com a comida por um ponto de vista, por outro lado, está a levar-me por um caminho que não é para obter os resultados que eu efetivamente quero, que é perder peso e tudo mais. E portanto, muitas das vezes ainda coloca a questão de não devias mesmo tirar, será que não devias tirar os hidratos, será que não devias fazer... E eu gostava muito mais que estas perguntas que me vêm à cabeça viessem mais nesta questão, não devias mesmo ir ao ginásio, será que não tens mesmo tempo? Exato. Será que não tens mesmo vontade? Será que... gostava que fossem mais nesse sentido, portanto, sim, e aqui eu acho que a doutora Sofia foi muito generosa quando diz, por vezes nós nos sabotamos. Eu acho que há alturas em que, se não for pelo menos uma vez por dia, diariamente, sim. Eu acho que não... Há alturas em que é. Concordo, é absoluto. Então, só falta uma? Sim. Como dizer não? Quais são os frutos produtivos das tuas escolhas? O que comprova a tua resposta? O pode comprova a nossa resposta. É verdade. Das escolhas que nós Foi uma coisa que ninguém nos ensinou, para a qual não temos competência curricular. Sim, ou académica, ou quiser, sim. Em que nós nos reinventamos sempre que queremos um episódio novo, em que nós vamos à procura de respostas, que muitas vezes debatemos assuntos com pessoas que são efetivamente especialistas no assunto. Sim. E que, para mim tem-me dado um gozo, é um fascínio imenso por essa emoção que fico sempre de quando vimos tudo concluído. Sim. Eu acho que me apaixonei mesmo pelo processo de trás, que é a parte que ninguém vê. Sim. Eu acho que é mesmo um projeto incrível. Partilhá-lo contigo também Obrigada, sim, muito compensatório. Eu diria o pode também, mas por uma outra questão, embora concordo contigo, que é a questão da exposição, de escolher expor-me e escolher ter uma posição, e escolher ter uma opinião e torná-la pública sem medos. E quando eu digo pública, não é uma questão de abranger muita gente, mas se calhar até abranger aqueles mais próximos que não saberiam ou que não surgiu em conversa. É de facto fruto, o pode é fruto disso, de ter escolhido que efetivamente eu posso ter uma opinião e eu posso partilhá-la, e eu sempre disse isto, nós podemos discordar, não é? E poder no pod, poder aqui neste projeto nós discordarmos, podermos discordar e podermos ter opiniões diferentes, e disso não ser algo que nos tem que destruturar ou que nos tem que afastar, eu acho que é o fruto produtivo da escolha da exposição. Muito bem, Inês. Incrível. Que bom, este episódio foi muito bom. Foi levezinho. Sim. E foi profundo ao mesmo tempo. Muito bom. Obrigada por nos estarem a ouvir. Subscrevam o canal. Sigam as redes sociais. Ativem as notificações do Spotify. Ponham um like. Entrem em contacto connosco. Sim, mandem-nos as vossas mensagens, o que gostam, o que não gostaram. Partilhem temas, pessoas que sentirem. Sim. E obrigada por estarem aí. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Muito fixe.